Você sabia que o processamento auditivo, ele refere-se a um conjunto de habilidades que o nosso cérebro utiliza para interpretar e dar sentido ao que a gente escuta. Então, isso envolve várias etapas, desde a detecção do som pelo nosso ouvido até a análise e compreensão dessa informação que acabou de chegar pelo nosso cérebro. Oi, meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de fonoaudiologia da UFSM e membro do GIAC. E hoje você vai entender um pouquinho mais sobre processamento auditivo e o treinamento auditivo. Além disso, você sabia que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme de se adaptar e de se reorganizar, que é o que a gente chama de plasticidade cerebral. Isso significa que por meio de treinamento auditivo, que é o que a gente vai ver hoje, é possível você melhorar as habilidades do processamento auditivo, mesmo em pessoas adultas. Se você ficou interessado por esse assunto, é só continuar assistindo e antes, não esqueça de deixar o teu like e ativar o sininho para ficar sempre por dentro do que a gente posta aqui. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditivo. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões autoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tom burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. Boa noite, acho que todo mundo aqui me conhece, mas meu nome é Larissa Corradini, eu sou acadêmica do 9º semestre do curso de Fonoaudiologia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a bateria mínima do processamento auditivo central, o PAC, como nós estamos fazendo. Prof. Michele, Prof. Daiane, se quiserem fazer considerações ao longo da minha fala, fiquem à vontade. Pode passar, prof. Para mim passou, mas não passou no... Não, para mim continua a primeira. Travou. Vou fechar e abrir de novo. Pronto. Agora foi, prof. Então, só introduzindo, o processamento auditivo central, o PAC, é o caminho percorrido pelo estímulo acústico desde a entrada no sistema auditivo até o córtex. Ou seja, o som vai entrar pela nossa orelha externa, passa pela orelha média, orelha interna, até chegar no cérebro para ser processado. E o PAC é exatamente isso, a eficácia e eficiência que o nosso sistema auditivo utiliza a informação sonora. Pode passar. Então, pelo guia de orientação, de avaliação e intervenção do processamento auditivo central do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o TPAC, o transtorno do processamento auditivo central, é definido como um déficit em um ou mais processos auditivos centrais, sendo caracterizado por uma ou mais alterações nas habilidades de localização e lateralização sonora, discriminação, reconhecimento auditivo e dos aspectos temporais da audição, como a resolução, mascaramento, integração e ordenação. Então, pode voltar um pouquinho, prof? Então, esse guia de avaliação, intervenção, é o que a gente se baseia para a nossa avaliação. Então, nele lá tem informações teóricas, tem sugestões para avaliação, para o relatório de PAC, para a intervenção. Então, é justamente o material que a gente vai nos usar como guia para a nossa avaliação. E quando a gente pensa numa avaliação completa do processamento, a gente precisa pensar em testes comportamentais,
então, testes para a gente identificar se tem alguma habilidade auditiva alterada e qual habilidade. Exames eletrofisiológicos, então, para a gente mensurar a atividade neural, fazer uma fotinha do sistema auditivo. Um rastreio cognitivo, uma avaliação de linguagem nas crianças e um questionário de autoavaliação, porque é muito importante a gente entender a autopercepção do paciente das habilidades auditivas no dia a dia, no cotidiano dele. E o foco da aula vai ser mais voltado para os testes comportamentais, o porquê a gente escolhe cada um, o que cada um avalia. Não vou entrar muito sobre como analisar cada teste, mas aí eu deixo de sugestão, ali no QR Code tem uma aula específica do nosso canal do YouTube, do GIAC, que foi a que eu me usei como referência para fazer essa aula, uma aula da Prof. Michele, de janeiro, mas lá também a gente tem uma playlist chamada Processamento Auditivo Central, no canal do YouTube do GIAC, que aí tem várias aulas, que aí a Prof. explica mais detalhadamente sobre cada item desse. Pode. E no guia do conselho, aquele que a gente acabou de ver, eles sugerem uma bateria mínima de testes comportamentais do PAC. Eles dividem por categorias ali, tem de 7 a 8 anos. Eles sugerem um teste monaural de baixa redundância, um de interação binaural, um de cótico, um de resolução temporal e um de ordenação. Aí depois ele para baixo, acima de 9 anos também, são as mesmas categorias, mas outras sugestões de teste. Então essa é a bateria mínima que eles sugerem lá. Tem vários testes de processamento, e aí a gente vai ver o que a gente escolheu para fazer aqui na FSM que a gente está utilizando. Nós escolhemos, então, tentando contemplar todas as orientações do guia, esses testes aqui. O teste de código de dígitos, o TDD, para avaliar a integração binaural. O teste de padrão de duração, o TPD, da Auditec, para avaliar a ordenação temporal para a duração. Não sei se eu vou falar certo em inglês aqui, para Handle Gap Detection Test, o RGDT, ou o Gap Noise, o GIN. 2 testes diferentes, mas que avaliam a mesma habilidade auditiva, de resolução temporal. O teste padrão de frequência, o TPF da Auditec também, mas aí para ver ordenação temporal para frequência. O Masking Level Difference, o MLD, para integração binaural. E o fala comprimido adaptado de sílabos, ou o fala com ruído. Também 2 testes diferentes, mas que avaliam fechamento auditivo. Mas, então, a gente vai começar a ver um pouquinho mais de cada teste, por que a gente escolheu cada um deles. O TDD, o de código de dígitos é esse, ali a carinha dele. Ele vai ser basicamente, o paciente vai ouvir 4 números. Eles vão ouvir um em cada orelha ao mesmo tempo, depois mais um em cada orelha ao mesmo tempo. E o paciente depois tem que dizer para a gente quais foram esses 4 números que ele escutou. Então, basicamente, é essa orientação que a gente dá e a gente vai marcando ali no protocolo. E o teste, o TDD, pode voltar só um pouquinho, prof, que a gente sabe que ele também pode ser usado como, então, uma triagem do processamento. Então, esse artigo ali de cima, então, por isso que ele é tão utilizado, tão importante. E ali no artigo de baixo também é uma sugestão que eles fizeram uma análise do TDD ao longo das idades, né? Então, eles viram que tem um declínio da habilidade de integração ao longo das idades, e daí a importância de a gente ter referências, né, diferentes para cada idade. Aqui, o teste de padrão de duração, o TPD da Auditec, e o teste de padrão de frequência, o TPF da Auditec, são os que a gente escolheu para usar, mas também tem o do Taborda, tem o Music, mas eles todos vão ser basicamente, o paciente vai ouvir 3 apitos. No caso do TPD, ele vai ter que dizer para a gente se eles foram curtos ou longos na ordem que ele ouviu. Então, identificar, né, curto, curto, longo, ou longo, curto, curto. Aspectos de duração. E no TPF,
muito parecido, mas aspectos de frequência. Então, ele vai ouvir 3 apitos, tem que dizer para a gente se ele identificar, né, se foram sons finos ou grossos, graves, agudos. E a gente escolheu o da Auditec, pode passar, prof, por causa desse estudo aqui da prof. Michelle, inclusive, que elas analisaram os 3 testes, né, do Taborda, do Music e o da Auditec, e viram que o melhor, assim, de especificidade foi o da Auditec. Também elas analisaram o nível de dificuldade, né, mas pensando nisso, é o que a gente selecionou para usar na nossa bateria de teste. Estes dois, o RGDT e o GIM, pensando em resolução temporal, os dois a gente vai buscar o limiar de detecção de gap, só que a diferença dos dois, assim, basicamente, é que o RGDT é muito mais rápido que o GIM. Então, nesse estudo aqui... eu acho que eu errei. Não, tá certo. Tem um estudo, depois até vai ser o próximo que a gente vai mostrar, que diz que o GIM tem uma capacidade de SI, valor neurodiagnóstico, um pouquinho melhor que o RGDT. Mas os dois são bons, os dois avaliam resolução temporal, e a gente seleciona, está usando agora o GIM para pesquisa, porque ele é um pouco mais demorado, e o RGDT para prática clínica, exatamente por ele ser mais rápido, né, pensando nisso. O MLD, Masking Level Difference, para interação binaural. O MLD, ele é muito importante porque ele é um teste muito rápido da gente aplicar, ele é não linguístico, então ele é importante nesse sentido. E o que a gente vai fazer? O paciente vai ouvir um chiado o tempo inteiro e a gente vai pedir para ele identificar, dizer sim se aparecer um apito. A Bruna até diz, parece uma sirene da ambulância. E não quando tiver só o ruído. Então, e aí depois a gente tem a marcação das fases homofásica e... Homofásica, fugiu o nome, prof. Antifásica. Antifásica. E aí a gente vai marcando ali no protocolo. Aí, para analisar, aí vocês confiram o vídeo da prof, porque esse é um pouquinho mais complicado. E o fala comprimido adaptado, o de sílabos, e o fala com ruído. Então, 2 testes diferentes, mas que avaliam fechamento auditivo. O fala comprimida, o paciente vai ouvir uma lista de palavras muito aceleradas, elas estão distorcidas. E ele vai ter que dizer para a gente o que ele ouviu. Elas vão vir muito rápidas e ele vai ter que traduzir para a gente o que ele ouviu. Já no fala com ruído, vai ter a lista de palavras, mas com um ruído junto competindo. Até tem a pesquisa da Lília, mestranda da prof, que a gente está analisando isso, diferentes condições do ruído, diferentes intensidades para o ruído, sinal ruído. E aí, esse é o artigo do teste de fala comprimida, a adaptação e a validação dele. Para quem quiser ler, foi dali que surgiu esse teste. E aí, falei bem rapidinho de cada um, é basicamente uma visão do que a gente escolheu, o porquê, mas a gente também tem que pensar num questionário de autoavaliação, exatamente pela correlação da autopercepção associada aos testes comportamentais. Então, pensando numa avaliação completa, entre os testes comportamentais e a minha percepção no dia a dia, para a gente ter uma avaliação que mostre realmente qual a percepção do sujeito, como que tá essas habilidades auditivas dele. Então, a gente está utilizando aqui o questionário ASAB para crianças, é esse aqui o artigo, e essa aqui é a SAB. Tem padrões de referência para de 8 a 11 anos, então é o que a gente usa para crianças, esses aqui. Pode ser respondida pelos pais ou pelos professores, é o que a gente tem de scores. E aí o pai vai respondendo se a criança apresentou dificuldade para escutar ou entender ambiente ruidoso, se
apresenta. E aí vai dar uma nota de 1, se isso acontece frequentemente, 2, quase sempre, 3, algumas vezes, 4, esporádico, 5, nunca, e assim sucessivamente. Aí a gente faz uma soma total dos itens circulados e confere o score para ver se tem algum indicativo de alteração nas habilidades do processamento ou não. E para os adultos, a gente está utilizando a EAPAC, a Escala de Autopercepção de Habilidades do Processamento Auditivo Central. Ela vai de 17 a 55 anos, a aplicação. Pode passar, prof. E essa aqui é a EAPAC. Ela também é curtinha, tem 13 questões, só que ela vai ser de sim ou não. O próprio sujeito responde, né? Se ele acredita ter problemas na detecção do estímulo acústico, por exemplo. Sim, vale 1 ponto. Não, 0. E assim sucessivamente. A gente faz a soma de pontos, faz o score total. Se tiver um score igual ou superior a 5, indicativo de alteração na habilidade de fechamento auditivo, e igual ou maior que 6, sugestivo de alteração na habilidade de resolução temporal. Opa. Desculpa. Não foi nada, prof. Estava tentando tirar a barrinha de baixo e acabei voltando. E aí, depois de a gente fazer tudo isso, a gente tem que pensar no relatório. Porque tem lá no guia também a sugestão de relatório, e pensando em atender isso, esse é o modelinho que a gente tem usado. Então, a gente faz uma tabelinha com o nome do teste, em que intensidade ele foi realizado, a habilidade auditiva que ele avalia, qual o critério de normalidade, qual a referência que a gente utilizou e o resultado. E é legal também, se caso a gente fizer o treinamento, depois tem a coluna para o resultado da reavaliação, para comparar. Então, esse é um exemplo, né, que a gente completou todo o quadro aqui. Aí a gente coloca todos esses resultados, para ficar bem legal de visualizar, né, se ele está alterado ou se está dentro da normalidade, fica bem visível. E aí a gente coloca também o resultado do questionário, se a gente fez uma avaliação cognitiva, coloca, se fez o eletrofisiológico, coloca no relatório também, deixa bem completo com o que a gente fez na avaliação. E a gente, só para finalizar, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente fez, todos esses testes, esses questionários, essas avaliações, são para realizar um diagnóstico, um prognóstico e uma reabilitação. Então, vindo de encontro à aula da prof. Daiane, a próxima, a gente tem que pensar que a gente precisa fazer uma avaliação assertiva, um relatório bem claro, porque depois esse paciente pode ir para um treinamento auditivo, que pode ser com a gente ou não. Esse relatório pode ir para outros profissionais. Então, eu trago de exemplo que eu estou orientando de estágio da prof. Michele, e na clínica os pacientes, as crianças principalmente, que estão chegando, é para diagnóstico diferencial. Já chegou um menino para diagnóstico que ele está em investigação de TEA, e a neuro pediu. Um fonoaudiólogo pediu uma avaliação para um paciente dele de terapia de fala, que não estava conseguindo evoluir nas terapias, pediu. Então, tudo isso que a gente faz é pensando nessa reabilitação. Então, a gente tem que tentar o máximo possível fazer de forma clara e assertiva. Aqui as referências bibliográficas, eu tentei ser o mais objetiva possível, uma visão geral, mas deixo aqui meu muito obrigada, prof. Michele, por ter me possibilitado de falar aqui na aula, e sinta-se à vontade para me complementar. Lari, obrigada. Foi um resumo perfeito. Compraste completamente a ideia do que a gente conversou. Foi ótimo, foi lindo, foi incrível. Muito obrigada, parabéns mesmo. Hoje a gente recebe a nossa querida professora Daiane de Doné, que é a coordenadora do GERA, o Grupo de Estudos em Reabilitação Auditiva da nossa universidade.
A professora Daiane é mestre, foi formada pela nossa universidade, mestre pela nossa universidade, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma participação também no doutorado dela na Santa Casa de São Paulo. Hoje a professora Daiane é professora adjunta do nosso curso e do programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana. Ela trabalha com audiologia clínica, eletrofisiologia e habilitação e reabilitação da audição. E ela vem contar para a gente o que não pode faltar no treinamento auditivo. Prof. Daiane, muito, muito, muito obrigada pela sua presença e por juntar o GEAC, a Algera e o LAAS nessa noite. Muito obrigada. Obrigada, professora Michele. Boa noite a todos. Pessoal, então, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Então, eu vou resumir aqui um pouquinho sobre o que não pode faltar no treinamento auditivo. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos é que nós temos evidências científicas de que o treinamento auditivo realmente funciona, de que o treinamento auditivo realmente promove essa neuroplasticidade do sistema auditivo, né? Então, eu trouxe aqui alguns artigos para, caso depois vocês queiram ler por completo, que são artigos interessantes e importantes que trazem sobre essas evidências, né, do treinamento auditivo em diferentes populações. Tanto pacientes que têm transtorno de processamento auditivo, ou aqueles pacientes que têm uma perda auditiva, por exemplo, que também demandam, né, dependem aí de um treinamento para que possam melhorar essa neuroplasticidade. Então, o treinamento auditivo, só para a gente relembrar um pouquinho, é um conjunto de tarefas, de exercícios auditivos que são realizados para que a gente possa melhorar essas bases neurais e, consequentemente, o comportamento do indivíduo, né? A Lari falou muito bem na aula dela sobre os testes e terminou a aula falando sobre a importância do diagnóstico para que a gente possa reabilitar esse paciente. Então, é isso que a gente quer com o treinamento e nós queremos que esse paciente mude o comportamento auditivo dele, que ele realmente perceba essas mudanças, tá? Então, como o meu tempo é curto, eu elenquei aqui 10 tópicos, né, 10 coisas necessárias que eu realmente acredito que fazem parte aí do nosso treinamento auditivo e que realmente não podem faltar. Então, eu vou passar aqui para vocês, para que a gente possa conversar junto sobre esses 10 tópicos. Então, a primeira questão e o primeiro tópico que eu acho extremamente importante no treinamento auditivo, a gente sempre vai iniciar com uma análise detalhada do relatório de processamento auditivo central. Então, muitas vezes, a gente vai direto lá na conclusão do exame e vai ler que o paciente tem uma alteração na habilidade de ordenação, resolução temporal. Mas eu sempre digo para os meus alunos que é necessário ler por completo esse relatório, porque a fonoaudióloga que fez a avaliação, com certeza percebeu muito sobre o comportamento do indivíduo, não só em relação às habilidades auditivas, mas também em relação às questões atencionais, como que esse paciente se comportou durante a avaliação. E isso é muito importante para que a gente possa escolher adequadamente também os exercícios que nós vamos realizar com os nossos pacientes, tá? Então, por exemplo, quais foram as dificuldades que o paciente teve, né? Se ele teve um resultado, um teste de ordenação temporal, por exemplo, de 80% de acertos, é diferente do que um paciente que tem um resultado de 30%. Tá? Por quê? Porque isso na hora de escolher os exercícios que eu vou realizar no treinamento auditivo, se é um paciente que teve 30% de acertos, por exemplo, eu sei que eu não posso iniciar com um nível de dificuldade muito elevado, porque senão ele vai errar todos os exercícios, né? Todas as atividades e vai se frustrar muito. Então, por isso que não basta apenas olhar a conclusão, né, ao final do relatório, e saber quais são as habilidades que estão alteradas. Eu preciso saber qual é o desempenho, qual foi o desempenho do paciente durante a realização de cada teste que a Lari apresentou para nós muito bem. Além disso, o comportamento, então, como eu comentei antes, como que esse paciente se manteve durante a avaliação, né, as questões atencionais, questões, por exemplo, se foi realizado, todos os testes foram realizados em apenas uma sessão, ou se foram necessárias mais sessões para concluir o diagnóstico, para concluir todos os testes, isso é bem importante.
E outra coisa que é fundamental aqui nesse primeiro passo é avaliar se existe, por acaso, uma assimetria nos resultados das avaliações. Então, já aconteceu de nós recebermos relatórios de processamento, né, com assimetrias nos resultados. Isso a gente vê principalmente no teste de código de dígitos, né, que é com tarefas de integração binaural, e nesses casos específicos, o terapeuta, né, o fonoaudiólogo que vai realizar o treinamento auditivo, precisa aplicar técnicas específicas para o treinamento auditivo. Então, nesse caso, quando eu tenho assimetrias desses resultados, principalmente aqui no teste de código de dígitos, eu preciso realizar um treino específico, que é com uma variação de intensidade específica para realmente treinar aquela habilidade que teve um resultado ruim, né, em comparação com a outra orelha que teve um resultado melhor, tá? Então, isso é uma coisa também que nós precisamos nos atentar, e nós só vamos descobrir, muitas vezes, olhando o resultado, olhando cada teste, né, a descrição de cada teste que está presente no relatório da avaliação de processamento. Segundo passo, que é importante aqui, que não pode faltar, é um protocolo adequado, a escolha de um protocolo adequado para o caso. Nós temos diferentes protocolos que são descritos na literatura, tanto né, nos manuais ou em artigos científicos, mas é importante escolher um protocolo de acordo com o meu caso clínico. Então, eu brinco também com os alunos que, para realizar o treinamento auditivo, é necessário uma ordem, né, uma hierarquia em relação a essas habilidades auditivas. Eu não vou acordar e vou dizer, nossa, hoje estou com vontade de treinar a figura fundo. Amanhã, nossa, vontade de treinar ordenação temporal. Não é assim que funciona. Existe um passo a passo e nós precisamos seguir esse passo a passo. Claro que o atendimento clínico é diferente de pesquisa, né? Então, existe sim uma flexibilidade também dentro desses protocolos para o atendimento clínico. Então, por exemplo, o paciente foi muito mal na sessão que eu treinei resolução temporal, né? E no protocolo é descrito ali apenas uma sessão. Eu posso, sim, realizar mais uma sessão treinando essa habilidade específica, tá? De acordo com as dificuldades que o paciente tem. Aqui eu trouxe também um outro exemplo de protocolo para adultos que têm perda auditiva. Então, os casos em que eu tenho uma perda auditiva até grau moderado, com IPRF de no mínimo, né, 72%, nós conseguimos realizar o treinamento auditivo, né? Então, existe um protocolo que pode ser aplicado para esse tipo de paciente também. E aqui nós precisamos destacar um outro cuidado com a população de idosos, porque nesses casos nós precisamos inserir também atividades cognitivas. Esse segundo estudo aqui que está descrito aqui embaixo, é um artigo bem interessante que avaliou o desempenho de pacientes idosos em diferentes situações, em diferentes grupos. Então, tinha um grupo que realizou treinamento auditivo associado ao treino cognitivo, outro grupo realizou só o treino auditivo, outro grupo realizou só o treino cognitivo e teve um grupo placebo também. Então, o que esses pesquisadores evidenciaram? Que para indivíduos idosos, sempre que nós inserimos atividades cognitivas dentro do meu treinamento auditivo, o paciente consegue ter um desempenho muito melhor durante as tarefas que são realizadas. Então, por isso que a gente não pode esquecer de inserir estratégias cognitivas para os indivíduos idosos. E aí, pensando em algum protocolo específico, nós temos esse estudo que também foi conduzido pelo grupo da Prof. Michele, né, o Wellington, a Laura, o Vitor, a Mirtes, que é um artigo bem interessante que traz um protocolo específico para indivíduos que são idosos e que nós podemos utilizar aí as diferentes estratégias que são descritas nesse artigo, né? Então, estratégias tanto auditivas quanto cognitivas. É um artigo bem interessante que nós utilizamos como referência também na nossa prática clínica para atender esses pacientes idosos. Terceiro item importante é a escolha dos materiais, também precisa ser adequada para cada caso.
Eu não foquei na minha aula em adultos ou em crianças, estou falando de uma maneira geral por conta do tempo. Mas é claro que se eu estiver realizando treinamento auditivo em crianças, eu preciso escolher materiais que sejam atrativos para essa população, assim como se forem indivíduos adultos, se forem indivíduos idosos. Não existe um material que seja melhor que outro, né? Nós temos alguns que que já tem mais estudos publicados com esses materiais específicos, mas todos funcionam. E é interessante para quem trabalha com isso ter mais de um material para que a gente possa ir variando, né? Eu não preciso usar sempre o mesmo software, o mesmo site, os mesmos exercícios para realizar o treinamento auditivo. Eu posso ir variando de acordo com o que eu tenho disponível. O quarto tópico importante que não pode faltar no treinamento auditivo é a hierarquia do nível de dificuldade. Então, aqui eu preciso lembrar dos 30% a 70%. Se eu estou realizando um exercício e o paciente acerta 70% ou mais, eu preciso dificultar, eu preciso desafiar esse sistema auditivo. Se eu estou realizando exercício e o paciente acerta menos de 30%, é porque está muito difícil, eu preciso facilitar, porque senão ele vai errar e vai se desmotivar. Então, os 30% eu preciso lembrar durante o meu treinamento auditivo. E em relação à hierarquia desse nível de dificuldade, por exemplo, para as tarefas de ordenação temporal, nós podemos iniciar com o paciente apontando, eu posso ter pistas visuais. Para dificultar, eu posso passar para o nível de imitação, então ele pode imitar os estímulos que ele está ouvindo em relação à frequência. E por fim, nomeação, que é mais difícil, porque envolve aí tanto hemisfério direito quanto hemisfério esquerdo, né, para identificar os estímulos, para nomear, então tem as questões de integração aí de áreas da linguagem também, então é mais difícil. Em relação ao tipo de estímulos que eu estou realizando, por exemplo, uma tarefa de figura-fundo, eu posso iniciar com sentenças, que é mais fácil, depois passo para palavras, que é mais difícil, e por último utilizo sílabas, que é mais difícil ainda, então vou aumentando a dificuldade. Em relação à competição, estímulos que são competitivos, em relação à utilização de ruído, eu inicio sempre sem nenhuma competição e depois com uma relação sinal-ruído positivo, ou seja, o sinal, o estímulo que não é o estímulo competitivo mais forte, porque daí fica mais fácil para o paciente, e eu posso ir dificultando, diminuindo essa relação sinal-ruído, tá? Então aqui eu brinco que é que nem a academia, né? Nós começamos com uma carga menor e depois, conforme a gente vai achando aquela carga fácil, nós temos que aumentar. Para o nosso sistema auditivo, é da mesma forma, eu preciso desafiar, eu tenho que lembrar que eu estou treinando esse sistema auditivo, eu estou criando novas conexões neurais, por isso é necessário e importante aumentar o nível de dificuldade durante a realização de tarefas. Quinto tópico importante que não pode faltar no treinamento auditivo é o treino de todas as habilidades auditivas. Por mais que o paciente tenha alteração em uma habilidade, duas habilidades, que vem lá descrito no relatório, durante o treino eu preciso realizar exercícios que contemplem todas as habilidades auditivas. Então, eu não tenho uma caixinha no meu sistema auditivo que é só da localização, só da ordenação temporal. Né? Por mais que eu tenha estruturas auditivas que processem melhor, né, essas informações, o nosso sistema auditivo funciona como um todo. Então, muitas vezes eu treino uma habilidade específica e esse treino, essa melhora dessa habilidade vai impactar também na outra, né? Vai promover aí uma neuroplasticidade como um todo e o paciente acaba percebendo nas situações do dia a dia. Então, por isso, é necessário treinar todas as habilidades. Sexto tópico que não pode faltar no treinamento auditivo é iniciar o treino pela orelha correta, de acordo com o tipo de estímulo. Se vocês observarem nos protocolos, em alguns deles, vocês vão ver que existe treino de orelha separadamente, né? Inicia pela orelha direita ou pela orelha esquerda. Isso é uma coisa que nós temos que cuidar também. Então, como a maioria das fibras do sistema auditivo são cruzadas, né? As vias são cruzadas, se eu apresentar um estímulo verbal na orelha direita e o processamento
desse estímulo é realizado no hemisfério esquerdo, é mais fácil para o paciente, porque esse estímulo chega direto no hemisfério esquerdo, do que iniciar pela orelha esquerda. Porque se for um estímulo verbal e eu apresentar na orelha esquerda, ele vai ter que ir para o hemisfério direito, vai ter que voltar pelo corpo caloso para ser processado no hemisfério esquerdo. Então, estímulos verbais eu inicio pela orelha direita e estímulos não verbais inicio pela orelha esquerda, porque serão processados no hemisfério direito. Sétimo tópico que não pode faltar no treinamento, quando eu estou realizando treinamento em crianças, principalmente, nós precisamos orientar essa família e orientar a escola sobre possíveis mudanças ambientais para que essa criança possa realmente ter um desempenho adequado durante e também depois do treinamento auditivo. Então, o treinamento auditivo é um dos itens que nós realizamos para as crianças, por exemplo, que têm transtorno de processamento auditivo. Mas existem fatores ambientais que também influenciam e muito nessas habilidades, né? Isso até é descrito no Conselho Federal de Fonoaudiologia, naquele manual de processamento auditivo, e ali destaca muito bem. Então, por exemplo, em que local essa criança senta na sala de aula, né? Será que ela senta mais à frente? Será que ela senta mais ao fundo? Como que é a reverberação desse ambiente? Isso é algo importante também, porque muitas vezes o ambiente em si não é propício, e isso acaba dificultando as questões de aprendizagem dessa criança e influenciando nas questões de processamento auditivo também, tá? O oitavo tópico que não pode faltar é motivação para o paciente. E aqui nós precisamos explicar para o paciente a atividade, ou para a família, né, ou para a criança, estabelecer essa relação de troca mesmo, desse contrato, digamos assim, durante o treinamento auditivo, porque senão fica muito chato, né, se a criança fica ali fazendo as atividades, ou o adulto fica fazendo, e a gente não dá esse reforço positivo para o paciente, acaba se tornando chato e ele acaba se desmotivando. Então, explicar a atividade proposta, estipular objetivos, explicar como essas atividades podem ser aplicadas no cotidiano e as mudanças que o paciente vai perceber no cotidiano com a realização dessas atividades. Para os indivíduos que têm deficiência auditiva e necessitam do treinamento, é importante realizar o aconselhamento, é importante orientá-lo quanto às estratégias de comunicação que são importantes também para esses pacientes. E se o treinamento auditivo for realizado em cabine, por exemplo, importante alternar, então, não realizar todo o treinamento somente na cabine, utilizar programas computadorizados, se isso estiver disponível na nossa clínica, enfim, é importante sempre mudar, porque isso acaba motivando bastante o paciente. E os programas computadorizados, quem já teve acesso a esse tipo de material sabe que é bem motivador mesmo, por conta do designer, por conta do reforço visual que esses programas trazem. Penúltimo tópico que não pode faltar no treinamento é a intensidade e a frequência desse treinamento auditivo. Então, a literatura destaca que o ideal é que o treinamento seja realizado no mínimo 2 vezes na semana, para realmente promover essa modificação em nível de sistema auditivo central. De 8 a 13 sessões, isso varia de paciente para paciente, de protocolo para protocolo, aproximadamente 45 minutos de sessão, e é necessário também realizar atividades em casa. Então, tem alguns programas computadorizados, alguns sites, por exemplo, que permitem que o fonoaudiólogo passe um login e uma senha para o paciente, e ele consiga realizar esses exercícios em casa também. Então, quanto mais vezes na semana esse paciente realizar esses exercícios, maiores vão ser as mudanças que estarão acontecendo em nível de sistema auditivo central. E, por fim, o que não pode faltar é a reavaliação e o monitoramento audiológico desse paciente. A literatura traz que existem 4 principais formas da gente realizar esse monitoramento. Exames de imagem, que não é a nossa realidade, infelizmente. Exames comportamentais, então os testes que a Lari explicou durante a aula dela precisam ser reaplicados após o término do treinamento auditivo. Exames eletrofisiológicos são importantes, e aqui destaco os potenciais de longa latência, né, como uma ferramenta valiosa para que a gente possa
verificar essas mudanças da velocidade de processamento neural, essas mudanças de recrutamento neural, e os questionários, que também são fundamentais, porque muitas vezes o paciente percebe, né, essa melhora, quando existem essas mudanças, quando esse treinamento auditivo foi eficiente, o paciente percebe, e a gente consegue ver esses resultados nos questionários, tá? Então, aqui eu deixei uma imagem para vocês de uma avaliação eletrofisiológica, destaco aqui o P2, a mudança que teve aqui de amplitude e também na latência desse potencial após 15, após um mês de intervenção, após o treinamento auditivo, relatando aí, evidenciando que o treinamento auditivo realmente é eficaz e promove essas mudanças em nível central. Então, agradeço pela atenção de vocês, meu tempo é curto, acho que passei um pouquinho, mas espero que tenha contribuído, que vocês lembrem sempre desses tópicos na hora de realizar o treinamento auditivo, que eu tenho certeza que a terapia de vocês vai ser um sucesso. Obrigada. Professora Daiane, foi incrível, foi ótimo. Vamos listar o top 10 sempre, não dá para perder de vista o top 10. Muito, muito, muito obrigada. Foi super claro, apesar da gente ficar com muito desejo de falar muito mais, né? Foi perfeito. Então, tem uma pergunta no chat da Patrícia. Qual o questionário usado para criança? Quer falar, prof? Por favor. Para criança, a gente utiliza muito a escala SAB, que é a escala que a Larissa trouxe para nós na aula. A gente utiliza tanto na avaliação quanto na reavaliação. É uma escala bem bacana, assim, que a gente utiliza bastante na nossa prática. Perfeito, obrigada, professora Daiane. Oi, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho de treinamento auditivo e zumbido. Então, como assim treinamento auditivo e zumbido? Qual a relação? Hoje em dia a gente tem acesso a informações de maneira simplificada que o zumbido, quando ele vem de origem auditiva, pode ser decorrente a um possível esforço da via auditiva do paciente. Então, nós podemos, para auxiliar, tratar o nosso paciente, melhorar a qualidade de vida dele, e realizar a avaliação do processamento auditivo central, que pode ser por meio de exames eletrofisiológicos e também dos comportamentais. Contudo, nos testes comportamentais, nós não podemos categorizar os pacientes, pois até hoje não existe um critério de normalidade para perdas auditivas de maneira muito específica. Então, o que eu sempre faço? Eu faço avaliação, faço aqueles testes que o paciente consegue ao menos, né, ter acesso ao estímulo, ouvir aquele estímulo, diferenciar aquele estímulo. Claro que ele vai ter a sua dificuldade, mas mesmo assim não adianta fazer um teste nele que ele nem sequer consegue executar. Então, a gente sempre tem que ter coerência ali, bom senso na hora de escolher os testes. E aí, na hora de categorizar, eu não coloco critério de normalidade. Eu faço o quê? Eu comparo o meu paciente antes e o meu paciente depois do treinamento auditivo. Isso tanto na avaliação eletrofisiológica quanto na comportamental. Na avaliação eletrofisiológica, a gente até tem mais critérios mesmo que o paciente tenha perda, né? Mas, mesmo assim, eu sempre faço essa comparação dele com ele mesmo. E aí, depois que a gente fez essa primeira avaliação, então nós vamos oportunizar para o nosso paciente estratégias de treino daquelas habilidades que ele apresentou dificuldade. Geralmente eu começo o treinamento com as habilidades que ele teve menos dificuldade para incentivar, para não demonstrar frustração. E depois eu vou partindo para aquele que teve mais dificuldade na primeira avaliação. Eu sempre faço um ciclo de treinamento, isso tanto para criança, adulto e idoso. O paciente vai fazer 12 sessões, uma vez por semana, vai fazer exercício em casa,
vai para 40 dias de descanso, aí a gente vai deixar a poeira baixar, a gente vai ver o que de neuroplasticidade aconteceu ali. E aí, depois, então, desse período de descanso, a gente vai reavaliar aquele paciente e reformular os nossos objetivos. Por quê? Não adianta eu ficar fazendo terapia e os meus objetivos se perderam no caminho. Então, meus objetivos sempre têm que estar claros e serem específicos. Porque a gente está falando de treinamento. Então, treinar, eu tenho que ter um objetivo ali bem evidente. E aí, o que o treinamento auditivo vai promover? Então, uma vez que o paciente teve perda auditiva e ficou muito tempo em privação sensorial, a via auditiva, né, dele, desde periférica a central, também foi acometida por essa falta de estímulo. Então, o treinamento vai proporcionar uma estimulação mais robusta para ter mais recrutamento ali de neurônios e aí, então, fazer com que essa informação auditiva chegue no córtex auditivo de maneira mais eficiente. Essa questão ajuda o paciente em fatores auditivos, cognitivos, memória, atenção, equilíbrio, né? Porque tem uma habilidade que chama localização espacial, que está muito relacionada ao paciente que tem desequilíbrio, tem quedas, que vai nos lugares, o paciente idoso vai nos lugares e se perde, fala, ué, como que eu cheguei aqui? Então, isso, claro, num caso mais grave, né? Mas no idoso, isso precisa muito ser estimulado para que a gente promova a qualidade de vida para ele. Tá certo? Eu espero ter contribuído e era isso para hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Então, como a gente acabou de ver, o processamento auditivo e o treinamento auditivo, eles são papéis cruciais na comunicação e na qualidade de vida das pessoas. Eu espero muito que essa aula tenha sido informativa e que você tenha entendido. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar para aquela pessoa que também precisa entender um pouco mais sobre o processamento e o treinamento auditivo.